Olá pessoal, tudo bem? Queria hoje abordar aqui com vocês a questão das indicações de fórmulas artificiais, como a gente deveria manejar caso a caso e até mesmo fazer a retirada aí das fórmulas nos bebês que já estão em uso, tá bom? As indicações, né, de uso de fórmula, elas são muito variáveis. Então a gente tem desde desidratação e hipoglicemia precoce, até indicações por baixo ou insuficiente ganho de peso, mas na verdade a imensa maior parte dos bebês entram com fórmula sem necessidade e de forma também inadequada. Então são esses os dois pilares que a gente precisa realmente prestar atenção. Se esse bebê realmente precisa de uso de fórmula e se realmente ele precisar, como a gente introduzir a fórmula de uma maneira que ela vai ser minimizada, né? Os danos serão minimizados e a gente pode até reverter o processo dentro de poucos dias. Então, sempre que a gente tem a indicação do uso de fórmula, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer tudo direitinho, porque na imensa maior parte das vezes esse uso de fórmula ele pode ser revertido, né? Então a gente precisa sempre fazer as coisas darem certo para a gente conseguir retirar em tempo hábil, tá? As indicações de fórmula são muito variáveis, até porque os bebês são diferentes, cada mãe, cada caso, cada pós-parto vão ter necessidades diferentes, mas entre aí as principais questões, desidratação severa na primeira semana de vida, hipoglicemia, ou realmente um ganho de peso bem crítico, onde a gente não consegue identificar rapidamente a causa, ou a causa ela demanda tempo para ser corrigida, tá? Aí entram, né, as questões de bebês que não conseguem mamar o suficiente, ou tem flacidez muscular, ou bebê que é muito pequenininho e não tem força suficiente, aqueles bebês que dormem muito tempo no peito, né? Então eles acabam não mamando o suficiente, ou a baixa, né, ingestão, a baixa produção de colostro e até mesmo de leite, principalmente em mulheres que passaram por cirurgias mamárias, principalmente as reduções, tá? Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Caso necessite do uso de fórmula, então vamos supor um bebê que fez uma desidratação na primeira semana de vida, a mãe ainda não tem um volume de colostro que dê pra gente tirar e dar o próprio leite da mãe para esse bebê, a gente vai ter que entrar com fórmula. O ideal é que a gente entre com o mínimo de fórmula, até a gente realmente encontrar a raiz do problema, se é realmente um atraso aí na descida do leite, ou se é um bebê que está muito sonolento, ou se tem uma pega incorreta, a gente conseguir contornar o problema, descendo o leite, a gente já começa o processo de retirada de fórmula. Qual que é o grande erro de boa parte dos profissionais? Então, vamos supor, a gente está diante de um bebê que tá precisando aí um baixo ganho de peso, ou fez uma desidrataçãozinha ali na primeira semana, a gente entra com um monte de fórmula de 3 em 3 horas, 30 ml de 3 em 3 horas, às vezes até um volume maior. E aí, o que a gente começa? A gente começa dando os tiros no pé. Então, a gente tem que começar com o mínimo de fórmula possível, e isso, claro, vai ser avaliado caso a caso. Até porque a gente sempre tem que observar a amamentação. Então, se a amamentação é inexistente, aí ok, a gente entrar com volume de fórmula, 3 em 3 horas e ok. Agora, se o bebê mama no peito, a gente precisa realmente observar isso e a necessidade de indicação. Se há necessidade de fórmula, a principal coisa a se fazer é não entrar com a mamadeira, né? Então, se há necessidade de complementação da mamada, independente de ser fórmula artificial ou principalmente o leite materno, a gente tem outros métodos mais seguros, né, pra gente manter essa amamentação, que é o uso do copo ou de colheres, tá? A gente tem aí o uso de sondas, né, que é o processo de relactação, que eu particularmente não gosto. A sonda, ela também faz um processo onde a criança vicia no fluxo, então a gente, ao invés de aumentar a produção, se a sonda perdurar por vários dias, ela começa a fazer efeito rebote, porque o bebê toma lá os 30, 60 ml, que seja o que tiver na sonda, ele toma muito rápido e acaba estimulando menos o peito da mãe. Ah, mas eu vou dar o peito primeiro e a sonda depois. A gente corre o risco do bebê viciar na sonda, porque é um leite fácil, e depois ele recusar o peito da mãe sem a sonda. Então, eu utilizo sonda com muita cautela para aqueles bebês que realmente precisam de fórmula,
e eles não estão aceitando o copo nem a colher de jeito nenhum. Graças a Deus, isso é a minoria, tá? E a mamadeira, o ideal é que a gente não utilizasse a mamadeira em hipótese alguma, caso essa mulher não queira correr o risco de um desmame, porque não tem como mensurar. Não existe bico, esse bico aqui é igual ao peito. Não, não existe. A gente nunca pode falar que o bico é igual ao peito, porque não é, tá? A fisiologia da lactação, ela é diferente, então a gente não tem fluxo contínuo no peito, a gente passa por várias fases durante a mamada, então tem fases que o leite é injetado mais facilmente, tem fases que o bebê precisa se esforçar mais. É muito diferente você botar uma mamadeira na boca, você sugar aquele jato contínuo, fácil, do que o bebê se esforçar no peito. Então, não tem como, tá? Vai ter bebês que vão mamar peito e mamadeira e vão mamar assim forever, sim. Mas a gente não sabe quem são os bebês que vão desmamar. Então, se você não quer ter o risco aí de um desmame, pondere bastante o uso da mamadeira, tá? E aí, o que a gente tem então? Então, a gente tem que sempre observar quanto de fórmula eu preciso entrar. Então, normalmente entrar com o mínimo de fórmula e observar se você atingiu o resultado. Então, olha, a gente precisa, esse bebê tá ganhando pouco peso, então a gente entra com o mínimo de fórmula, repesa em poucos dias. Ó, esse pouquinho de fórmula já foi o suficiente para ajudar o bebê a recuperar o ganho de peso. Não, esse tanto de fórmula não foi suficiente, a gente aumenta mais um pouco. Então, é um acompanhamento diário, tá? Então, deveria ser, quem deveria ser o profissional que vai introduzir fórmula, retirar a fórmula, deveria ser o profissional que vai acompanhar essa mulher bem de perto, tá? Até porque a gente não pode errar a mão e entrar com um monte de fórmula e a gente acabar prejudicando muito a amamentação. Então, entrar com um pouco de fórmula, somente o necessário, de uma forma segura, com que esse bebê consiga se alimentar, e ter um profissional ali tentando descobrir a raiz do problema e já partir para as correções do problema e a gente já começar o processo de retirada de fórmula. Então, como que se retira a fórmula de um bebê? Gradualmente, devagar, vai retirando até para esse bebê não sentir, para essa mãe não se estressar. Então, para mexer com fórmula tem que ter acompanhamento de perto, tá? Dos profissionais de saúde e de preferência profissionais que compreendam realmente sobre a amamentação. Porque não é porque tá tendo dificuldade com a amamentação que a gente vai entrar com fórmula e acabou, tá? A imensa maior parte dos processos, eles são passíveis de a gente arrumar. Então, se é questão muscular, o bebê dorme, ele não consegue mamar, a gente tem vários profissionais aí, a gente tem foto, osteopata, consultora de amamentação, a gente consegue muitas vezes contornar o problema para que a gente não fique dependente de fórmula para sempre, tá? Tayane, mas o meu bebê toma muita fórmula e já tem um tempo e eu quero tirar. Acompanhamento de um profissional para começar a fazer o processo de retirada, mas sempre observando por que esse bebê chegou na fórmula. Infelizmente, a maior parte dos bebês vão para a fórmula sem necessidade. Então, infelizmente, aqui meu consultório está cheio de bebês com uso de fórmula que não era necessário. Então, só porque ele não entrou no ganho de peso, que o pediatra esperava, que muitas vezes era um ganho de peso surreal, tá? Que praticamente usou a mesma tabela de ganho de peso de bebês com fórmula, tá? Então, se certificar que você tem um profissional que compreenda realmente a amamentação fará toda a diferença no sucesso, tá? E por que a mamadeira ela é tão difícil assim, né? A gente tem que pensar que a amamentação é um pilar de sobrevivência, né? Mamar é garantir a sobrevivência do recém-nascido. Então, o bebê sempre vai procurar a forma mais fácil dele sobreviver. Então, se você mama na mamadeira e você vai lá e mama em 5, 10 minutos todo o volume de leite que você precisa para se manter vivo, de uma forma fácil, rápida e sem muito esforço, e aí você no peito, você precisa levar uns 40 minutos para retirar o mesmo volume de leite e precisa se esforçar, e aí o leite tem fluxo que não é contínuo, às vezes vem um jato, às vezes para. O cérebro do bebê vai escolher, né? Tá, tem o prazer do peito? Tem, mas a gente tá falando de pilar de sobrevivência, então muitos bebês podem ali acabar achando que para eles sobreviverem o melhor mesmo é mamar na mamadeira, né? E o desmame, ao contrário de que muitas pessoas pensam, né? Então tem muitas mulheres que falam assim, ai, mama na mamadeira, mas ele ama o peito, então na hora que eu perceber o primeiro sinal, eu tiro a mamadeira daqui. Infelizmente não é tão fácil assim. E muitas vezes o bebê não dá sinal de desmame, ele simplesmente para.
Então, não é incomum o bebê mamar, mamou bem, super gostoso de manhã, a mamada dali 3 horas já não rolou, a do almoço já não rolou e as próximas o bebê vai recusar o peito. Então, se você tem o desejo de amamentar, se você quer amamentar e está passando por dificuldades aí no início da amamentação, procure profissionais que compreendam do aleitamento materno. A amamentação não é algo fácil. A gente às vezes precisa de um trabalho muito de perto, às vezes a gente precisa observar muita coisa por muitos dias, de muitos ajustes. Às vezes a gente dá um passo para trás, 2 para frente e vai, porque muitas vezes ela demanda mesmo um trabalho em conjunto, né? E muita paciência, muita persistência, mas vale muito a pena, né? Todo o esforço que a gente faz diante dela. Então, dá pra gente contornar o uso de fórmula? Dá. Mas principalmente a gente tem que ver a real indicação, as fases, né, da amamentação, porque cada mulher vai estar numa fase diferente, a forma adequada de oferecer esse leite para esse bebê e depois partir para o processo realmente de retirada de fórmula. Claro que o melhor dos mundos é sempre se certificar se há realmente a necessidade do uso de fórmula artificial e se houver necessidade, que seja feita da melhor forma, com o mínimo possível e que você já tenha um plano aí de retirada dessa fórmula que foi necessária por um tempo, e na imensa maior parte das vezes ela não vai ser necessária para sempre, tá? E mesmo que seja, vamos supor, uma amamentação difícil, que a gente realmente, uma redução mamária que realmente comprometeu a produção de leite, e a gente vai ter que ter um bebê que vai ter aleitamento misto. Dá pra gente fazer isso e manter a amamentação pelo tempo que ela precisar durar? Dá, né? Desde que a gente também faça de uma forma correta, para esse bebê sempre ter ali o prazer da mamada no peito e o alimento de uma outra forma. Então, o que a gente precisa é se cercar bastante de informação e fazer da melhor forma possível e evitar ao máximo o uso de fórmula, porque infelizmente, quanto mais leite de fórmula, menos leite no TT, tá bom? Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, quiser que eu faça uma live sobre isso pra gente conversar abertamente, comenta aí, que aí a gente pode marcar uma data e a gente conversar abertamente sobre isso, tá bom? Grande beijo em vocês!